Olá! Hoje a gente vai fundo numa ideia que, olha, tá na base de quase tudo na nossa cultura. A tal da antiguidade clássica. Mas de onde ela veio? E, mais importante, o que ela significa de verdade? Então, vamos começar pelo começo. A gente usa a palavra clássico para tudo, né? Mas o que faz alguma coisa ser um clássico? Pode ser, sei lá, um grande jogo de futebol, aquele que entra pra história. Ou um vestido preto que nunca sai de moda. Ou até aquela música que todo mundo canta junto, não importa a idade. Em todas essas situações, clássico quer dizer que aquilo ali virou uma referência, sabe? Um padrão de qualidade, um modelo a ser seguido. Pois é. E quando a gente leva essa ideia de modelo para a história, o nosso olhar se volta quase que automaticamente para duas civilizações bem específicas. Estamos falando, claro, da Grécia e de Roma. Elas são, tipo, os pilares do que a gente chama de antiguidade clássica. E o curioso é como a gente associa cada uma a ideias que são super importantes até hoje, né? Para a Grécia, a gente pensa logo em democracia, filosofia, teatro. Já Roma, a Roma nos lembra do direito, da engenharia, da ideia de um império gigante. E, nossa, o legado que eles deixaram é uma coisa absurda. Pensa só, a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, que praticamente nos ensinou a pensar e a questionar tudo. As histórias épicas de Homero, como a Ilíada e a Odisseia, as bases do direito romano que, acredite, ainda são a fundação de muitas leis que usamos hoje. E a arquitetura, Pártenon, Coliseu, são obras que impressionam até hoje. Ok, tudo isso é incrível, mas aqui começa a parte mais interessante da nossa conversa. Peraí. Se essas civilizações são tão antigas, quem foi que decidiu que elas eram clássicas? Porque com certeza eles mesmos não se viam assim. Então, de onde veio esse rótulo? E o que está por trás dele? Então, a verdade é que essa ideia é bem mais recente do que a gente imagina. O termo clássico foi criado lá no Renascimento, na Europa. Foi quando os estudiosos da época redescobriram os textos gregos e romanos e pensaram, uau, isso aqui é perfeito. Eles viram aquele período como uma idade de ouro, um modelo de civilização muito superior à Idade Média. E essa ideia de um modelo ideal, mais tarde acabou sendo usada também para justificar uma suposta superioridade cultural europeia na época do colonialismo. Essa forma de olhar para o passado, colocando a Europa no centro de tudo, tem um nome: eurocentrismo. É basicamente quando a história e a cultura de uma parte do mundo viram a régua com a qual a gente mede todas as outras. Como se fosse o normal, o padrão. Tá, e qual é o problema disso? Bom, quando a gente usa só essa lente para olhar o mundo, a gente acaba perdendo muita, mas muita coisa. A história clássica, tradicional, foca quase que exclusivamente aqui, ó, no mundo greco-romano, ali no Mediterrâneo. Só que enquanto tudo aquilo acontecia ali, o resto do mundo não estava parado. Muito pelo contrário. No mesmo período, a gente tinha coisas incríveis acontecendo em outros lugares. Olha que interessante. Enquanto os filósofos gregos discutiam na praça pública, lá na China, pensadores como Confúcio e Lao Tse também estavam criando sistemas filosóficos supercomplexos. E enquanto Roma se expandia, na África, o poderoso reino de Kush não só existia, como era tão forte que chegou a conquistar e governar o Egito por um tempo. Quer dizer, o mundo era muito maior. Atenção, a ideia aqui não é diminuir a importância de gregos e romanos de jeito nenhum, mas sim entender como essa cultura deles se espalhou de verdade. E a gente vai ver que não foi uma coisa de mão única, sabe? Um exemplo disso é a helenização. Depois das conquistas de Alexandre o Grande, a cultura grega não simplesmente substituiu as outras. Ela se misturou com as tradições locais, criando culturas totalmente novas. O caso da Cleópatra é perfeito para isso. Ela era descendente de gregos, mas reinava no Egito como uma faraó, seguindo todas as tradições egípcias. A mesma coisa aconteceu com a romanização. Muitas vezes não foi uma imposição total, foi mais uma troca. As pessoas que viviam nos territórios conquistados adotavam o latim, as leis romanas, mas continuavam com muitas das suas próprias tradições, seus próprios deuses. Era uma mistura. E é exatamente essa cultura, essa mistura toda que deixou uma marca gigantesca no nosso mundo. Uma marca que a gente vê e sente até hoje no nosso dia a dia. Vamos pegar o nosso idioma, o português. Uma parte enorme, mas enorme mesmo, do nosso vocabulário vem direto do latim e do grego. Palavras que a gente usa o tempo todo, como democracia, república, filosofia, são todas heranças diretas dessa época. E na lei, então? Todo o nosso sistema de justiça tem um pezinho em Roma. A ideia de ter um advogado, o conceito de um júri, até aquele princípio fundamental de que alguém é inocente até que se prove o contrário,
Tudo isso foi discutido e organizado por eles há milhares de anos. E, para fechar, é só dar uma olhada ao redor, na arquitetura das cidades. Pensa nos prédios do governo, nos tribunais, aquelas colunas imponentes, as cúpulas, os frontões triangulares. É pura inspiração greco-romana. É a marca deles na nossa vida pública. Bom, então juntando tudo isso, a gente consegue ter uma perspectiva histórica diferente, mais completa. A importância da Grécia e de Roma para a gente entender o mundo ocidental é gigante, isso não tem como negar. Mas elas não são a história toda. A gente pode pensar na história do mundo como um grande mosaico. Cada povo, cada cultura contribui com uma pecinha, com sua cor única. Grécia e Roma são peças fundamentais e brilhantes desse mosaico, mas existem muitas outras. Isso nos leva à reflexão final. Será que clássico precisa significar superior? Ou será que a gente pode pensar em clássico como o reconhecimento de uma influência profunda, duradoura, com certeza? Talvez seja isso, um ponto de partida para a gente entender de onde viemos, mas também um convite para a gente abrir os olhos e admirar o mosaico inteiro, com toda a sua riqueza e diversidade.